Estas são as chamadas placas de circuito impresso que a gente utiliza em eletrônica normalmente. Hoje os modernos circuitos eletrônicos são todos conectados através de placas como estas aqui. Estas placas são de face simples, como esta aqui, por exemplo. É uma placa de fenolite, este é o material fenolite, e ela é toda cobreada deste lado. Tem uma folha de cobre aqui para fazer as ligações, formar os circuitos eletrônicos onde os componentes são entreligados. Esta outra placa é uma placa de fibra de vidro, também de face única. Geralmente a gente pouco utiliza placas como essa de fibra de vidro, porque ela custa mais caro e muitas e muitas vezes não é necessário a gente fazer um circuito, montar, construir um circuito eletrônico, qualquer dispositivo, numa placa como esta aqui. Geralmente a gente utiliza esta placa mais barata e é o que você vai adquirir também para fazer as suas experiências agora, nesta fase 1. Esta é uma outra placa, também de fibra de vidro, só que face dupla. Ela tem cobre deste lado e cobre deste lado. Esse tipo de placa com face dupla é bastante utilizada nos modernos circuitos eletrônicos, nos equipamentos eletrônicos, quando o circuito é mais complexo, emprega mais estágios, emprega mais componentes e é necessário fazer o circuito deste lado e também deste aqui. Nesta primeira fase, ou na fase 1 aqui do curso, você vai fazer experiências utilizando estas placas de circuito impresso. Você vai adquirir placas, você adquire 2 pedaços de placa, pode ser retalho, você compra também numa loja de componentes eletrônicos, ou não, placas como essas aqui. A medida da placa, ela vai indicada no texto de apoio que acompanha esta lição. Você depois vai saber qual é a medida da placa. São pequenas placas apenas para você experimentar os circuitos. Na fase 3, você vai aprender como fazer o circuito impresso, formando então um circuito realmente, entreligando componentes eletrônicos para formar um circuito eletrônico real em cima de uma placa de circuito impresso. Você vai aprender isso, a trabalhar desse modo, como confeccionar a placa, primeiro desenhar, projetar a placa, para depois fazer o circuito. Você vai aprender isso na fase número 3. Nesta fase, nós vamos utilizar estas placas apenas para fazer exercícios agora, para solda, exercício de solda, que eu vou explicar para você, e depois para soldar componentes e fazer as experiências durante estes exercícios práticos. Aqui eu tenho 2 ferros de soldar. Observe, este ferro de soldar é um modelo de ferro de soldar que você pode adquirir, também vai na lista, no texto de apoio. Este é um ferro de 50 watts e este é um ferro de 30 watts. Observe, é um outro modelo da mesma marca. Este outro é um ferro de soldar de 25 watts, observe. Você vai adquirir para esta primeira fase, para as experiências que você vai fazer, apenas o ferro de 30 watts, como é indicado no texto de apoio, ou mesmo de 25. É melhor o de 30 watts porque ele fornece mais calor e permite uma soldagem melhor. Este ferro, observe, ele tem um suporte embaixo, este outro também, observe,
o suporte embaixo para você apoiar. Você pode pôr em cima da bancada, em cima de uma mesa, em cima de qualquer superfície, não tem problema dele aquecer e queimar a superfície. Ele não pode cair em cima de qualquer superfície assim que ele queima a parte. Este outro, observe, ele não tem suporte e você pode adquirir um suporte como este aqui. Tem nas lojas de componentes eletrônicos. Você adquire um ferro, se você comprar um ferro como esse, você pode adquirir um suporte como este aqui. Observe, olha, o ferro fica dentro, observe, ele tem aqui uma espuma, essa espuma você molha ela, e no momento em que estiver utilizando o ferro de soldar, você pode limpar a ponta, olha, na espuma úmida, você limpa a ponta quando vai soldar, porque fica melhor a soldagem. Então, este ferro aqui, nós não vamos utilizar, eu não vou utilizar agora para explicar como soldar para você. Eu vou utilizar este outro de 30 watts, é um modelo que você pode adquirir, qualquer marca, qualquer modelo que seja dessa potência, aproximadamente 30 watts. Muitas vezes você não encontra 30 watts, você vai encontrar de 40, está muito bom. Ele tem a ponta fina para você fazer as soldagens que você vai precisar executar durante os exercícios práticos desta primeira fase. Quando você adquire o ferro, como este aqui, por exemplo, ele tem a ponta nova. Ele vem com uma ponta nova, porque o ferro é novo. Daí, no momento de você utilizar, você não pode ligar o ferro, como eu vou fazer aqui na tomada, né? Você liga o ferro lá e você vai deixar primeiro ele esquentar. Quando ele adquiriu a temperatura suficiente para derreter a solda, que você vai experimentar assim, ó, esta é a solda que você adquire. Também está na lista contida no texto de apoio. E então você o que faz? Quando a ponta é nova, depois quando você utilizar, não precisa mais durante os trabalhos, porque a ponta já está quente, já foi estanhada, como a gente chama. Isso aqui é uma solda, essa solda é de estanho, a gente muitas vezes chama de fio de estanho para fazer soldagem. Daí, a ponta, quando ela é nova, quando a gente esquenta, põe para esquentar no ferro, se deixar a ponta aqui esquentando, e vai, depois você vai fazendo algum outro trabalho, enquanto está esquentando, é o que está acontecendo aqui agora. Se você não estanhar a ponta, logo que o ferro está quente, suficiente, o que vai acontecer? No momento de você soldar, a ponta não consegue soldar. Ela não solda bem. Você vai ter que raspar primeiro para depois soldar. Então o que se faz? Quando a ponta é nova, você estanha primeiro. Aqui agora não está derretendo ainda a solda, porque o ferro ainda está frio, ainda não adquiriu a temperatura suficiente para derreter a solda. Mas quando ele está quente o suficiente, a ponta quente, você estanha a ponta, toda a volta da ponta do ferro, e pronto, e deixa aqui, porque aí a ponta é queimada pela solda e ela passa a soldar normalmente. Então nós vamos utilizar placas como estas aqui para fazer exercício de solda agora, neste exercício prático da fase 1. Nós vamos utilizar essas placas, só que sempre que você compra placas de circuito impresso, como essas aqui, tanto faz. Quando ela é nova, ela vem meia, parece que enferrujada. O cobre cria um zinabre em cima e precisa ser limpa. Isso não só agora você vai limpar, como eu faço aqui, utilizando uma palha de aço, um bombril, uma folha de bombril. Você tem que lixar em cima. Aqui vai sair sujeira, então a gente põe
aqui um jornal, e então veja o que acontece. Olha, esta parte aqui, ó, já foi limpa, eu já passei a coisa, essa outra não. Então quando a gente adquire essas placas, nós temos não só agora que você vai adquirir para fazer soldas assim, mas depois, quando você adquirir circuito impresso, placas como essas, para fazer circuito impresso, que você monta os seus circuitos, você precisa sempre dar uma lixada em cima, passar o bombril, que é para limpar, tirar toda aquela sujeira, aquele zinabre que é criado em cima do cobre, em cima da placa, da parte de cobreada da placa de circuito impresso. Observa. Aqui eu passei, ó, ela fica mais limpa. Tá vendo? Então você lixou, você tira tudo aquele cobre, aquele zinabre, e ela fica limpa. Observe, ó, uma placa como esta aqui, ó, olha como está, tá vendo como ela está? Quando eu passo toda a palha de aço em cima, observe, olha o que vai acontecer. Olha. Observa como ela vai ficar bonitinha, bem limpinha, bonitinha. Enquanto isso, o ferro está lá esquentando. Olha, se ele já esquentou, olha, então você vem aqui, ó, estanha a ponta. Olha. Tá vendo? Estanha toda a ponta de volta. Olha, a solda, você sempre fica a ponta de solda, cuidado para você não deixar respingar a solda em cima da tua pele, porque queima, ou em cima da roupa, queima a roupa também. Então você faz isto aqui, olha, em cima de uma superfície qualquer, onde a solda pode cair e endurecer lá e jogar fora. Então, olha, tá vendo? Muito bem. A ponta já estanhada, limpa, ela está pronta para soldar. Então deixamos aqui, continuamos aqui limpando esta placa. As placas que você vai adquirir são mais ou menos desses tamanhos aqui. O tamanho vai indicado no texto de apoio. Observa, olha como ela ficou bonitinha, bem limpinha. Pronta para soldar em cima, ou pronta para você desenhar, para confeccionar na placa. Você vai aprender depois como é que desenha, pinta e tal, coloca lá no ácido, assim por diante, e ela está pronta para ser trabalhada então. Então a placa assim. Agora esta aqui já está utilizada, eu somente utilizo ela outra vez, somente para mostrar para você como é que se solda. Olha como é que nós vamos soldar. Então a placa está aqui. Como é que você faz? Você primeiro, olha, vai ter que estanhar a placa. Então você coloca aí, olha, tá vendo? Aperta o ferro de soldar em cima da placa, que é para ele aquecer, para ela aquecer. Observa. A solda está derretida em cima da placa. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui você deve fazer, você adquirindo o ferro de soldar, certo? Você adquirindo o ferro de soldar e a solda, as placas, você deve fazer essas experiências aí na sua residência, no seu local de trabalho, de estudo. Você faz esses exercícios para praticar. Tá vendo? Eu fiz, tá vendo? Aí se eu quiser soldar um fio, por exemplo, a ponta de um fio, o que é que eu faço? Eu posso estanhar a ponta do fio também, encosta o ferro de soldar no fio para ele aquecer primeiro e a solda depois. Porque se a parte a ser soldada não estiver quente, ela não pega a solda. Depois solda em cima. Vendo? Olha como fica bonitinho. Se o ferro está frio,
e você não solda bem, ou a placa, ou a parte a ser soldada, o fio não estão bem quente, ele não segura. Ele vai soltar com facilidade. Aqui está preso, tá vendo? Está soldado. Vou desoldar, olha, aquece, tira ele fora. Vamos soldar, olha, a ponta num terminal, por exemplo, como este aqui. Você limpou a ponta, como falamos na lição anterior, olha, limpou a ponta, você pode estanhar a ponta e você vai soldar. Olha. Aqui, olha, por exemplo, você vai soldar na placa. Olha. Aqueceu, olha, deixa encostado firmemente para aquecer a placa. E depois, olha, solda o terminal do componente. Ok? Faça bastante desses exercícios aí no seu local de estudo, na sua bancada. Faça bastante para adquirir a prática suficiente para a soldagem. Na próxima lição, nós vamos ver mais alguma coisa a respeito de soldagem dos componentes, e conhecer mais a respeito de componentes e medidor e assim por diante, como fazer as experiências.